Atenção! As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores econômicos específicos. Trabalhadores avulsos são aqueles geralmente ligados ao carregamento de mercadorias, a maioria em portos. Nesse caso, considera-se como empresa o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra. A CIPA, para as atividades portuárias, deve observar o que estabelece a NR 29. A NR 5 diz que as empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. No caso de empresas instaladas em centro comercial ou industrial, devem ser consideradas como instalações de uso coletivo as áreas de uso comum por parte dos trabalhadores de todas as empresas. Como exemplo, áreas de circulação, vestiários, banheiros, refeitórios, entre outros. Há também as ambiências geradas por sistemas como ar-condicionado, instalações elétricas, redes de gás. O que se almeja é que tais sistemas, quase sempre de responsabilidade dos administradores, mas que afetam todas as empresas e seus empregados, sejam avaliados pela CIPA, já que podem ser origem de acidentes e de doenças. Enquadram-se neste item os shoppings e os consórcios de empresas industriais, ou seja, as empresas que se estruturem com administração autônoma ou semi-autônoma em um mesmo local. O item aborda empresas que, apesar de possuírem autonomia gerencial, administrativa, técnica e financeira, se estabelecem de forma conjunta, havendo ou não interação entre suas atividades no processo produtivo. São empresas que não trabalham umas para as outras, mas que se relacionam ou pelo espaço, ou por regras, ou por finalidade. O item engloba a situação na qual a administradora é ou não proprietária do estabelecimento. Aluno, fique atento a cada detalhe, pois pode ser tema de prova ao fim deste curso. Mas, continuando, as empresas que compõem um condomínio são individualizadas, tendo autonomia. Desta forma, podem acatar ou não as definições da administradora. Mas cabe ressaltar que o administrador tem papel primordial na estruturação deste item, como, aliás, em todas as regras de convivência coletiva. Podemos elencar duas situações. A primeira, quando são poucas as empresas e elas definem, através dos membros de sua CIPA ou designados, conforme estabelece o item, os mecanismos de integração. A segunda, quando são muitas as empresas, tornando-se necessária uma atitude proativa por parte da administradora. Os auditores fiscais do trabalho irão verificar o cumprimento das regras de participação de um centro comercial, shopping ou industrial de duas formas. A primeira será quando a empresa administradora ou as empresas conviventes já tiverem definidos os mecanismos e estes se encontrarem em adequado funcionamento. Neste caso, os auditores fiscais do trabalho poderão discutir a eficácia dos procedimentos no sentido de contribuir, mas nunca poderão autuar por discordância, já que os mecanismos não foram definidos na norma. O segundo caso se dá quando os mecanismos não foram definidos. Caberá então uma notificação para que o sejam. Neste caso, cada empresa e a administradora, se houver, devem ser notificadas. A notificação pode ser feita por ofício individual a todas elas, num procedimento de fiscalização indireta, ou através da fiscalização direta a cada uma. Não caberá uma notificação somente à administradora, porque não é sua responsabilidade objetiva.